dar início agora à nossa terceira videoaula da nossa disciplina Desenho Arquitetônico 1. Nessa videoaula, nós vamos ver circulações verticais, elementos das escadas, tipo de escadas, dimensionamento de escadas, rampas, dimensionamento das rampas e a representação gráfica delas. Bem, circulações verticais são formas que nos permitem deslocar-se verticalmente entre os diversos pisos de uma edificação. Elas têm a função de vencer os desníveis e, em geral, ou entre pavimentos consecutivos, possibilitando o livre acesso à circulação entre esses. Elas podem ser de três tipos: escadas, rampas e elevadores. A escada é uma construção projetada para ligar dois ou mais pavimentos. Então, nós vamos vencer um desnível entre dois pavimentos, dividindo esse desnível, essa altura, em alturas menores, que nós chamamos de degraus. As escadas, elas têm diversos elementos. Nós temos os degraus, que são formados pela junção de pisos e espelhos. Os pisos são os locais onde a gente coloca o nosso pé, representam a profundidade do degrau. Já os espelhos são as alturas do degrau. Então, juntando todos os espelhos, nós vamos conseguir vencer o vão, o desnível existente entre um pavimento e outro. Temos também como elementos das escadas os patamares. Os patamares são os locais de descanso. São pisos maiores, né? Eles são consecutivos aos pisos normais, sendo maiores e servem para o usuário da escada parar um pouco, descansar e, depois disso, continuar a subida ou a descida da escada. Nós temos também os lances. Os lances é uma sucessão de degraus. São vários degraus reunidos. Eles podem estar contidos entre dois pavimentos, entre um pavimento e um patamar, ou entre dois patamares. Como elementos das escadas, em alguns tipos de escadas, nós temos também o bossel. O bossel é um prolongamento do piso, é uma saliência que vai sobressair ao espelho da escada. O bossel, em escadas onde ele vai existir, ele tem que ter no mínimo 1,5 cm. Temos também como elemento das escadas o guarda-corpo e o corrimão. Esses servem para proteger o usuário da escada e fica localizado na borda extrema do degrau. Nós temos diversos tipos de escada. Podemos ter escada reta em lance único, onde eu vou ter apenas um lance para vencer a altura entre dois pavimentos. Eu posso também ter essa escada reta, mas em dois lances, onde eu vou ter um lance, um patamar e outro lance para vencer a altura entre os pavimentos. Posso ter também escada em U. A escada em U eu vou ter um lance, um patamar e outro lance. No caso, mudando de direção esses lances e assim conseguindo vencer a altura entre os pavimentos. Posso ter também escadas helicoidais, ou conhecidas também como escada caracol, onde eu vou ter degraus engastados em um pilar, geralmente pilares, né? E vão circular esse pilar para vencer o desnível, a altura entre os pavimentos. No dimensionamento das escadas, nós temos que ter alguns cuidados. Os pisos, eu tenho que dimensionar o tamanho desses pisos entre 28 e 32 centímetros. Já os espelhos, que é a altura do degrau, eu tenho que dimensionar eles entre 16 e 18 centímetros. E tenho que também aplicar uma fórmula bem conhecida, onde eu, ao multiplicar por 2, o tamanho do espelho, em seguida somar com o tamanho do piso, eu tenho que ter, após essa equação, a resolução dessa equação, uma medida entre 63 e 65 centímetros. Isso serve para o conforto e segurança do usuário ao subir ou ao descer essa escada. O passo a passo para o dimensionamento da escada é muito simples. Primeiro passo, eu calculo o desnível a ser vencido, a altura que eu
preciso vencer entre dois pavimentos. Em seguida, eu divido o desnível pela altura desejada do espelho, como eu já falei, entre 16 e 18 centímetros. Escolho um número entre 16 e 18 centímetros e assim eu obtenho o número de espelhos da minha escada. Em seguida, eu arredondo o valor do número de espelhos obtidos para um número inteiro. Divido novamente o valor do desnível pelo número de espelhos, agora já arredondado, e obtenho a altura real do meu espelho. E por fim, eu calculo o valor do piso utilizando a fórmula já citada. Multiplico duas vezes a altura do espelho, somo com a largura do meu piso, o tamanho do meu piso, e o valor tem que ficar entre 63 e 65 centímetros. Ao projetarmos, ao dimensionarmos as escadas, nós temos também que fazer algumas observações. As escadas, elas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 metros de desnível e sempre que houver mudanças de direção. A dimensão longitudinal mínima dos patamares entre os lances é de 1,20 metros e, quando situados em mudança de direção, devem ter as dimensões iguais à largura da escada. A altura dos degraus deve ser constante, então eu não posso ter em um lance de escada um degrau com 18 centímetros e em outro lance um degrau com 16 centímetros. Isso não pode acontecer, porque vai ter acidentes, né? As pessoas, os usuários da escada vão terminar caindo se isso acontecer. Então, a altura do degrau, ela deve ser sempre constante. Os lances podem ser iguais ou desiguais. Então, eu posso ter um lance de escada com 10 degraus e outro lance de escada com 8 degraus. Em escadas retas, são obrigatórios patamares intermediários quando o lance da escada precisar vencer altura superior a 2,90 metros. A largura das escadas, ela varia segundo o Código de Obra das Cidades. Aqui em Teresina, é a Lei Complementar número 4.729, que dispõe sobre a largura mínima das escadas. E ela fala o seguinte: a largura da escada não pode ser inferior a 1,5 metro no caso de edificações para hospitais, clínicas e similares, escolas e locais de reuniões esportivas, recreativas, sociais e culturais, e 1,20 metro para as demais edificações. Em residência, não há necessidade de respeitar as duas regras que eu citei, embora seja recomendado um mínimo de 80 centímetros. As rampas, elas são planos inclinados com declividade igual ou superior a 5 centímetros e elas servem, assim como as escadas, para vencer alturas compreendidas entre dois pavimentos. Ao dimensionarmos as rampas, nós temos que estar atento à norma 9050. É a norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Essa norma, ela traz uma tabela onde ela vai relacionar a inclinação admissível em cada segmento de rampa, essa inclinação em porcentagem, o desnível máximo de cada segmento de rampa, essa altura, esse desnível, ela traz em metros, e o número máximo de segmentos de rampa. Um exemplo, em novas construções, uma construção que eu vou ter uma inclinação de 5% da rampa, eu posso ter em um segmento um desnível máximo de 1,5 metro. E o número de segmentos é sem limites. Já para a reforma, já é um pouquinho diferente. Para a reforma, a norma vai variar a inclinação admissível entre 8,33% a 12,5%, a porcentagem de inclinação dessas rampas. Para fazer o cálculo, é muito simples. A inclinação vai ser igual à altura dividido pelo comprimento em projeção horizontal do segmento de rampa e multiplicado por 100, já que a inclinação é dada em porcentagem. Então, para a gente entender melhor, uma rampa com inclinação de 8,33%,
Para cada 100 centímetros de projeção horizontal do segmento dessa rampa, eu vou ter que ter uma altura de 8,33 centímetros a ser vencida. O passo a passo para o dimensionamento das rampas também é muito simples, eu sigo apenas 3 passos. O primeiro, eu calculo o desnível, a altura a ser vencida. Em seguida, eu determino a inclinação a ser adotada na rampa, utilizando a tabela da norma 9050. E, finalmente, eu calculo o comprimento de cada rampa pela aplicação da fórmula onde inclinação vai ser igual ao quê? A altura, desnível a ser vencido, dividido pelo comprimento em projeção, multiplicado por 100. Nós temos que também fazer algumas observações ao projetarmos e ao dimensionarmos uma rampa. A largura livre mínima recomendada para rampas em rotas acessíveis é de 1,5 m, sendo que o mínimo admissível é de 1,20 metros. Os patamares no início e no término das rampas devem ter dimensões longitudinais mínimas de 1,20 metros também. Entre os segmentos de rampas, devem ser previstos patamares intermediários com dimensões longitudinais mínimas de 1,20 metros. Os patamares situados em mudança de direção devem ter dimensões iguais à largura das rampas. Ao representar graficamente as escadas e as rampas, depois que eu elaborar o cálculo para o correto dimensionamento de todos os elementos, eu preciso primeiro representar isso tudo em planta baixa. E eu realizo essa representação da seguinte forma. Primeiro eu marco o comprimento total da escada ou rampas. Em seguida, eu marco os lances da escada e os patamares, se houver patamar. Após isso, eu marco os degraus. Dessa forma, eu representei a planta baixa da minha escada. Bem, a representação em corte ou em vista da escada, ela é essencial para demonstrar os detalhes executivos. A representação dos cortes são feitas da seguinte forma. Faça a representação dos 2 pisos em desnível a serem vencidos pela escada. Em seguida, eu divido os espelhos com o auxílio de um escalímetro, inclinando este de modo que cada unidade de medida vai representar um degrau da escada. Marco todas as graduações intermediárias com um ponto, traço linhas horizontais que corresponderão à altura dos espelhos calculados. Em seguida, marco o comprimento dos pisos e patamares, traçando-se linhas verticais e, por fim, marco a escada. Fim daqui a nossa terceira aula, deixo as referências e boa sorte!